Olá! Esse mundo tá chato, né? Hoje a gente vai falar sobre racismo e tudo que envolve esse tema. Se você é novo por aqui e gosta de viagem, de saber como é o dia a dia na Europa, como é estudar por aqui, qual é a minha percepção enquanto pessoa negra vivendo nessa sociedade, considere se inscrever no canal, não deixe de dar seu like, seu joinha, compartilha nas redes sociais com seus amigos, faz esse vídeo rodar por aí, quem sabe alguém precisa ouvir o que eu tenho pra dizer hoje. Não deixe de deixar seu comentário aí embaixo e vamos pro vídeo. Se você estava no planeta Terra por esses dias, é provável que você tenha visto a quantidade de casos de racismo que tem estourado na mídia ultimamente. É sobre esse tema que eu quero falar e todos os possíveis desdobramentos dessa situação, para a gente tentar entender o que acontece no Brasil e talvez fazer uma sociedade melhor para todo mundo a partir do momento que a gente entende como é que a nossa sociedade é construída. Alguns dias atrás eu tinha acabado de chegar em casa e resolvi abrir o Facebook e aí tava ali olhando, né? A gente sabe que quando a gente entra numa rede social fica lá um tempão e de repente eu me deparei com uma notícia que me chamou muita atenção e eu resolvi até compartilhar na minha página pessoal. A notícia falava que uma universidade tinha decidido colocar na sua grade obrigatória uma disciplina que se chamava afromatemática. Naquele momento eu não sabia o que era afromatemática. Resolvi dar uma pesquisada porque eu achei interessante o tema. A afromatemática nada mais é que o estudo das contribuições africanas e afrodescendentes para o campo da matemática. E essa matéria também tem como intuito criticar a supervalorização que as pessoas fazem de dizer que só os europeus produziram conteúdo relacionado às exatas e que a África não produziu nada. Então essa disciplina é importante para além da matemática para também fazer os alunos terem consciência de que os africanos, os afrodescendentes produzem conteúdo intelectual assim como qualquer outra pessoa no mundo. O post no Facebook dizia o seguinte: depois dizem que o Brasil não tem racismo. Ele pegou essa chamada da matéria e colocou todos os comentários que as pessoas escreveram abaixo da notícia. Os comentários eram coisas como: afromatemática é para você saber quantos bancos deve roubar por dia. Afromatemática é para te ensinar a contar quantas chibatadas você vai levar. E os comentários eram todos desse nível. Eu fiquei horrorizada sem saber o que dizer. A gente ainda se surpreende com essas coisas. Passou mais um tempo, eu fiz outras coisas no meu dia, resolvi entrar na internet mais uma vez. A outra notícia que eu li no Facebook era uma notícia que falava que aquele cantor negro do Borel, do qual eu não sei praticamente nada, tinha resolvido fazer uma música em que ele se travestia de mulher e o personagem dele chamava Nega da Borelli. A matéria contava os detalhes porque o clipe ainda não tinha saído, mas tinha todas as filmagens, já dava pra perceber que aquilo ali não ia dar certo. E por último nós temos o caso do Cossielo, que você também provavelmente já sabe tudo o que aconteceu. O Cossielo resolveu fazer um tweet falando que o jogador da seleção francesa faria uns arrastão top na praia, e daí depois ele se justificou, dizendo que ele não estava falando da cor do cara, estava falando da velocidade do cara. Eu não vou nem entrar no mérito dessa questão porque é racismo, não existe outra alternativa para isso. Uma pessoa não vai pra praia e fica lá contando quantos segundos um ladrão pega uma bolsa, um celular, não sei o que. Não, se você fala que uma pessoa pode fazer um arrastão, você tá sendo racista porque você tá colocando ela comparada a um negro que é ladrão na sua cabeça. E daí ele fez aquele vídeo pedindo desculpa, e daí depois alguém comentou lá dizendo que era mimimi, e ele curtiu o comentário, enfim, né? O que prova que o Cossielo não estava arrependido coisa nenhuma. E daí, esses três casos são três casos que estão interligados. São três casos que fazem a gente pensar o quanto a sociedade brasileira precisa urgentemente de uma mudança. Porque não é possível que as pessoas achem tudo isso normal, achem engraçado, achem que não é pra gente comentar. Uma coisa que é muito engraçada, entre aspas, que eu leio muito quando eu comento em vídeos de pessoas negras também que estão falando sobre racismo, as pessoas querem me dizer que eu, uma pessoa negra, não sei o que é racismo. Ai, mas você tá exagerando. Ai, meu Deus, que coisa chata. Ai, tudo pra vocês hoje em dia é racismo. Não se pode fazer uma brincadeira, não se pode fazer uma piada. E daí a pessoa tenta me explicar o que é que está acontecendo, como se eu, como pessoa negra, não entendesse. Ela tem que me explicar, porque eu, entendeu? Eu não consigo compreender as coisas sem que alguém me explique. É exatamente sobre isso que eu quero falar, e eu vou partir de uma série de fatos pra gente conseguir chegar pelo menos próximo de uma conclusão. Há 4 milhões de anos atrás surgiu na África os primeiros ancestrais da espécie humana. Não eram mais considerados macacos, mas também não podiam ser considerados homem tal qual a gente conhece hoje. Eram os australopitecos. À medida que o tempo foi passando, que as espécies foram se desenvolvendo, surgiram vários tipos de homo, até a gente chegar no Homo sapiens, e nessa altura o cérebro deles já era mais desenvolvido e eles descobriram a capacidade de migrar. A gente sabe que antigamente as espécies viviam por comida, né? Você só fica num lugar se você tiver comida suficiente. Se você não tiver comida, você não vai fazer nada. Então, eles descobriram a capacidade de migrar e começaram a sair da África para todos os outros continentes. Os grupos partiram para a Ásia e para a Europa. Há mais ou menos 10 mil anos atrás surgiu a agricultura. A agricultura foi um passo muito importante para eles, porque assim eles puderam se fixar num lugar. Voltando no tempo, carne não era uma coisa fácil de conseguir, é um dos alimentos que mais contém vitamina D. A pele negra não sintetiza vitamina D. Eu e tu
todos os outros negros do mundo temos esse problema. Quando chega o inverno aqui no hemisfério norte, eu tomo vitamina D por 6 meses, porque não existe sol. Mas voltando no tempo, eles não tinham absorção de vitamina D, não tinham como conseguir vitamina D. Quanto mais você migra para o norte, menos sol você vai encontrar. Foram subir em direção à Europa, o clima vai mudando, o sol não tem, a carne não tem. Os negros de pele mais clara tiveram mais facilidade de adaptação de espécie. Quem não podia absorver vitamina D foi tendo doenças como raquitismo, uma baixa no sistema imunológico e foram ficando para trás. Foi assim que surgiram as pessoas de pele branca. Repare que eu falei que a espécie que deu origem ao ser humano, tal qual a gente conhece hoje, surgiu há 4 milhões de anos atrás. Pessoas de pele branca surgiram há 8 mil anos atrás. O que são 8 mil anos, gente? É isso aqui, né? A mesma coisa aconteceu com os olhos claros e os cabelos loiros. Conseguiu assimilar que até aqui todo ser humano que existe neste planeta surgiu de um ancestral comum que veio da África. Ok, já superamos esse passo, vamos pro próximo. Não existe racismo no Brasil. Essa é uma frase que eu escuto muito. Ah, mas não existe racismo no Brasil porque a gente é mestiço. A gente veio de todas as raças, a gente veio do japonês, a gente veio do europeu, a gente veio do índio, a gente veio do negro, a gente veio de tudo. Não existe racismo no Brasil. Existe racismo no Brasil, sim. Um exemplo simples. Tá andando na rua à noite uma pessoa negra e uma pessoa branca. Você vai trocar de calçado e vai pro lado de quem? Do branco ou do negro? Um policial, quando faz uma abordagem, ele vai primeiro em quem? No branco ou no negro? Existe um motivo para as coisas serem assim no Brasil. Esse argumento de que não existe racismo no Brasil quase sempre vem casado com o argumento de que fomos nós, os negros, que inventamos a escravidão. Os primeiros relatos de escravidão surgiram na Mesopotâmia, 3.500 anos antes de Cristo. Em todos os outros continentes, em todos os outros países, existia escravidão. A escravidão nesses outros países, nesses outros povos, não eram baseadas na cor da pele. Os escravos eram prisioneiros de guerra, crianças que tinham sido abandonadas pelos pais. Se eu era o líder de uma tribo e entrei em guerra com os povos de outra tribo, eles foram derrotados, a terra é minha, eles são meus escravos. A escravidão não era baseada na cor da pele, na percepção de que uma pele escura vale menos que uma pele clara. Esse molde de comércio de escravos, sendo o homem branco como superior e o homem negro como inferior, só começou no século XVI. Eram transações entre a Europa e a África. Voltando nesse ponto, os europeus ainda não tinham nenhuma colônia na África, então eles compravam os escravos dos africanos. Existem 2 pontos que a gente deve ressaltar para a gente ter uma ideia do porquê o Brasil é do jeito que é. O Brasil foi o país que mais comprou escravos durante todo o tempo em que a escravidão foi permitida, mais do que qualquer outro país das Américas. 4 milhões de escravos foram comprados. A média dos outros países ficava ali entre 2,5 milhões. Um outro ponto importante é: o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Quando a escravidão foi abolida, é que a gente sabe o que aconteceu. Se você está aqui no meu canal, provavelmente você se interessa por esse tema. Então você sabe que a abolição da escravatura não foi um ato de caridade da princesa Isabel. Também, se você não sabe, o Google tá aí para você pesquisar. Já falei sobre isso em 2 ou 3 vídeos no meu canal. Quando a escravidão foi abolida, entre aspas, o plano das pessoas que detinham o poder no Brasil era implantar uma política de embranquecimento. O que significa a política de embranquecimento? Trazer pessoas da Europa para o Brasil, para fazer do Brasil um país menos preto, porque existia uma grande quantidade de pessoas negras que tinham sido libertas, e daí você pensa, mas eles podiam tanto ter feito uma política de incentivo, de dar trabalho, de dar oportunidade para essas pessoas que tinham sido libertas. Não. Para que isso? Vamos trazer europeu, vamos botar europeu aqui, vamos civilizar o país. Essa era a ideia. Tem muita gente que acredita até hoje que o que faz o negro ser discriminado na nossa sociedade é o fato dele ser pobre, porque a gente sabe que uma grande maioria é pobre, mas isso não é verdade. O privilégio de uma pessoa negra é muito frágil. Você não é visto pelo que você oferece à sociedade, você é visto pela cor da sua pele. Eu já moro na Europa há quase 4 anos. Quem tá aqui há algum tempo sabe que o meu namorado é branco, é europeu. Tem lugares que eu não me sinto confortável de ir sem ele, e eu sei que se eu for com ele eu serei muito mais bem tratada. E aconteceu isso com a gente quando a gente estava no Brasil. A gente visitou 3 ou 4 cidades no Brasil. Todas as cidades eu fui muito mais bem tratada porque eu tava com ele. E as pessoas se espantavam muito de me ver falando outro idioma com ele. Um negro em ambiente que é naturalmente de branco faz as pessoas se sentirem assustadas e falam, nossa, um negro, meu Deus, ela é inteligente, ela é capaz. A gente já tá junto há mais de 3 anos. Posso descrever N situações em que eu me senti mais confortável com ele do meu lado e situações em que eu senti que eu ia ser destratada porque não tinha nenhum branco comigo para me dar respaldo, sendo que eu não estava fazendo nada de errado. Por que essas situações acontecem? Porque as pessoas simplesmente naturalizam o racismo. Uma dessas pessoas ímpares é o Nego do Borel. Nego do Borel, ano passado, fez uma música que se chamava Pretinha, Vou Te Confessar. A mulher do clipe era uma mulher branca, olho verde, cabelo liso, bailarina do Faustão, aquele sonho de todo homem brasileiro, né? A mulher perfeita. Perguntaram pro Nego do Borel por que ele não chamou uma mulher negra para fazer o clipe, já que chamava Pretinha. O Nego do Borel disse que o racismo tá nos olhos de quem vê. Pega essa frase e guarda na sua cabeça. Um homem negro diz que o racismo está nos olhos de quem vê. Esse mês agora, 2 ou 3 dias atrás, ele lançou um clipe
clipe pelo Condzilla, ele encarna um personagem que se chama Nega da Borelli, em que ele faz uma representação chula, vagabunda mesmo, baixa, de uma mulher negra que fala alto, que é barraqueira, que não sabe conversar, que não tem educação, que é o estereótipo da mulher negra favelada, que não tem um mínimo de embasamento para conviver em sociedade. E ali naquele clipe eu pude ver que a coisa vai muito além de representar uma mulher negra mal, que por si só já é terrível. O personagem dele tem trejeitos de gay, então além de ofender mulher negra, ele ofende também a comunidade LGBT. O Nego do Borel é o típico caso de homem negro que ascendeu socialmente, que provavelmente quando era pobre tinha uma mulher negra ao lado, hoje em dia ele tem uma namorada branca, e para se reafirmar nessa sociedade que hoje ele acredita que faz parte, ele precisa diminuir os seus iguais. Ele precisa dizer para os outros brancos que ele não é mais parte daquilo ali, que o racismo está nos olhos de quem vê. Esse é o papel do Nego do Borel e ele só é aceito porque ele tem dinheiro. No momento que o dinheiro dele acabar, que a fama acabar, fama não sei, né? Porque aparentemente ele é famoso, mas eu não conhecia ele. Mas no momento que esse frenesi em torno dele acabar, ele volta a ser simplesmente o Nego do Borel, um cara que veio da favela, ao invés de usar a posição dele na sociedade para trazer algum benefício para as pessoas que são iguais a ele, ele preferiu se posicionar do lado dos brancos e dizer que a gente é que tá inventando coisa. O último caso em questão é o caso do Cocielo, não sei. Eu não conheci o canal do Cocielo e eu só ouvi falar dele a primeira vez esse ano, quando a mulher dele, que na época era namorada, resolveu ir pro baile de carnaval da Vogue, cujo tema era Divino Maravilhoso, com uma fantasia que, segundo ela, homenageava a escravidão e os escravos. O que é que tem de divino e maravilhoso na escravidão? Não consigo ver, não consegui entender. Polêmica de internet acontece hoje, amanhã todo mundo já passou o pano, né? Já esqueceu. Ela ficou pra trás. Não se passaram nem 6 meses do que a mulher dele fez, ele resolveu fazer isso que ele chamou de piada com o jogador francês. O Cocielo vem de uma família de mãe negra. Ele usou esse argumento como desculpa pra dizer que, mas a minha mãe é negra. Qual é a conexão entre você ter uma mãe negra e poder fazer piada racista? Eu não consigo ver. No Brasil, o Cocielo é facilmente lido como uma pessoa branca, porque o racismo no Brasil é fenotípico. Um racismo fenotípico é aquele que faz uma pessoa que, mesmo sendo pardo ou negro de pele clara, como queiram chamar, se tem os traços finos, como eles gostam de dizer, se o nariz não é largo, se o cabelo é liso, se os olhos não são tão grandes, se a boca não é tão carnuda, você é lido socialmente como branco. Hoje em dia tem gente dizendo que ele não é branco por causa disso que aconteceu, mas ele passa facilmente como uma pessoa branca. Então o que a gente pode tirar até esse momento é que ele não teve um ato isolado, isso é um padrão de comportamento, porque se você tá repetindo as mesmas coisas por 6, 7, 8 anos, não adianta dizer que você, eu era só um menino, eu era só um garoto. Esse tipo de coisa só é perdoável quando a pessoa é branca, porque o perdão no Brasil, a humanização do racista só acontece quando ele é branco. Vide os caras que estavam na Copa do Mundo falando da Pepeca Rosa, né? Todo mundo dizendo, acabaram com a vida dos caras, meu Deus, são pais de família. A brincadeira só foi levada em consideração porque eles eram brancos. Eu tô dizendo que homem negro também não faz merda? Não tô dizendo isso, eu só tô dizendo que o julgamento é diferente quando você é branco e quando você é negro, e isso não dá pra negar. O racismo no Brasil é um crime que não tem fiança. Se você comete o racismo, você vai ser processado e em algum momento da sua vida você vai ser julgado. O que acontece é que é muito difícil pegar um racista brasileiro no pulo do gato. Em 32 anos de vida, eu nunca vi um racista admitir que é racista. Já aconteceu comigo várias vezes durante a minha vida de fazer uma piadinha do meu cabelo, da minha boca, dos meus olhos, da cor da minha pele, de qualquer coisa relacionada com a minha etnia. Quando você finalmente percebe o que acontece, eles falam, nossa, mas eu só tava brincando, não tem senso de humor. E aí a gente cai no mesmo argumento do mimimi, que eu não sei o que eu tô passando. Tudo hoje em dia é um drama, não se pode mais falar, não se pode mais isso, não se pode mais aquilo. Não se pode. Nunca se pôde. Vocês faziam porque vocês achavam que ninguém ao redor prestava atenção. Pra gente conseguir entender o racismo, a gente precisa pensar na estrutura. Quando a gente pensa em racismo, facilmente a gente faz uma associação com violência direta a alguma minoria, seja negro, seja indígena, seja LGBTQ. E a gente costuma tratar o racista como uma pessoa doente, não é uma pessoa normal. O que a gente precisa entender é que o racismo faz parte da nossa sociedade e ele tá em todos os âmbitos, em todos os lugares, na política, na economia, e é aí que a gente é constrangido e não consegue reagir. A maioria dos moradores de periferia são negros, a maioria das pessoas que moram em favelas são negros. Isso é uma realidade. Ganham pouco, pagam muito mais imposto, porque no Brasil é assim que funciona a tributação. Muitas vezes a família é sustentada somente por uma mulher, que é a mãe, que é uma pessoa negra. Na grande maioria dos casos também não tem escolaridade, consegue um trabalho que não é lá muito bem remunerado, mas faz o que pode com aquilo que tem. Só que essas pessoas vivem em lugares que são mais perigosos e isso gera uma reação em cadeia. Então falta política pública, mas falta também representatividade dentro dos espaços de poder. Quantas pessoas negras a gente conhece na política? Quantas pessoas negras estão ali batalhando para que outros negros tenham a mesma oportunidade que eles? Para fazer esse vídeo, eu assisti muitos outros vídeos
vídeos e também li alguns artigos científicos. E tem artigos que falam que entre 2003 e 2013, a violência contra mulheres brancas diminuiu quase 10%, enquanto que a violência contra mulheres negras subiu 54%. Isso é estrutura, isso é racismo estrutural e a gente naturaliza como parte do nosso dia a dia sem sequer se questionar. Quando alguém como a Marielle Franco morre, o que acontece? As pessoas procuram fazer fake news, dizer que ela tinha um caso com um traficante tal, dizer que ela era vendedora de drogas. São tantas coisas que inventam. A mesma coisa aconteceu com o menino Marcos Vinícius, que morreu há pouco tempo atrás, estava voltando da escola com um uniforme, foi atingido pela polícia, dizendo que ele era usuário de droga, que ele estava só disfarçando, usando a camisa, porque as pessoas simplesmente naturalizam o fato das pessoas negras morrerem. É normal, é aceitável, não choca ninguém. Enquanto que o fato de eu estar aqui hoje, vivendo em um outro país, estudando numa universidade da Europa, falando 5 idiomas, vivendo uma vida como uma pessoa branca gostaria de viver, choca as pessoas. O fato de eu ter um canal no YouTube, de ter um namorado branco que tá ali atrás, isso choca as pessoas. O sentimento que eu tenho, que é muito claro pra mim, tanto no Brasil quanto aqui onde eu vivo, é que o mundo é branco. E a gente chegou aqui de intruso. Isso vale pra todos os âmbitos, vale pro YouTube, vale pra televisão, vale pra política, vale pro lugar de representatividade, de fala. A gente tem pouquíssimas pessoas que falem por nós num país onde mais da metade da população se considera preta ou parda. Quem reclama da luta contra o racismo só se encaixa em 2 grupos. O primeiro grupo é aquele que detém os privilégios, porque exploram as minorias. Eles sabem que no momento que essas pessoas perceberem isso, eles vão entrar num beco sem saída. E o segundo grupo é o grupo de pessoas que ainda não percebeu o que é usado como massa de manobra por essas pessoas que detêm o poder. E aí elas seguem reproduzindo racismo, machismo, classicismo, sendo que elas fazem parte do grupo que é oprimido. Eu sei que essa discussão só surgiu agora por causa dos escândalos do Cocielo, que vai aparecer alguma coisa do Nego do Borel. E o problema é que daqui a uma semana a maioria das pessoas simplesmente vai esquecer. Só quem vai continuar lutando por essas causas somos nós, que somos negros, que somos todos os dias colocados em posição de risco, de discriminação, de preconceito. Mas a gente precisa encontrar maneira de falar sobre isso todos os dias, em todos os lugares, porque senão, a cada vez que surgir um caso Cocielo, vai ser tratado como exceção, quando isso é a regra nesse país, e é por causa dessa regra que acontece o extermínio da população negra todos os dias. Então, para terminar esse vídeo, eu queria te fazer uma pergunta. O que é que você está fazendo para conscientizar as pessoas ao seu redor que racismo não é uma piada? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei passar as informações que eu tinha da maneira mais simples e mais clara possível, para que vocês pudessem também compartilhar com as pessoas ao redor de vocês. E eu espero também que tenha servido para fazer a gente refletir sobre a sociedade que a gente vive e a sociedade que a gente quer viver no futuro. Mais uma vez, se você é novo por aqui e gosta de assuntos como viagem, dia a dia na Europa, como é estudar numa universidade europeia, a minha percepção enquanto pessoa negra da sociedade onde eu vivo hoje e da sociedade brasileira, e se você também acha que é importante apoiar criadores negros aqui no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal. A gente tá fazendo um vídeo uma vez por semana, tem vários vídeos aí sobre vários assuntos. Se você não gostar desse tema que eu falei, tem muitas outras coisas, mas eu espero que você goste, que você se inscreva no canal, deixe seu like, seu joinha, não esqueça de ativar as notificações, compartilhe nas redes sociais com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!